Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aldi Mahler, professora de redação oficial, e estamos aqui nessa empreitada para o concurso da Polícia Científica do Paraná, pela banca AOCP. Estamos revisando aí e também passando pelo manual de redação oficial do Estado do Paraná, cujas proposições que estão ali estarão figurando aí na prova de vocês, e creio eu aí que essas três questões que cairão na prova, com certeza estarão aí no nosso estudo. Nós já teremos passado por elas e vocês conseguirão aí se lembrar no dia da prova e fazer uma boa adequação ao conteúdo que nós estamos aprendendo. Bom, na aula passada, nós falamos aí sobre a importância de nós estudarmos a questão mesmo do texto, né? O manual, que é o material que nós estamos estudando, visto que o edital fala, então, que as questões da redação oficial, elas serão elaboradas a partir desse manual. Então, por isso que é importante a leitura dele, e também a professora, ao longo aí da explicação de algumas nuances que eu acho importante é, para que vocês gravem, para que vocês decorem, para que vocês assimilem aí, para que no dia da prova vocês tenham a segurança de responder a alternativa correta. Bom, nós falamos na aula passada sobre a questão, então, dos atributos ou a finalidade, os princípios relacionados aí a essa comunicação oficial. Lembrando que a redação oficial, ela é, então, toda essa comunicação que o poder público tem, tanto com os seus órgãos internos, quanto com a sociedade. Então, esses atos normativos são redigidos conforme uma uniformidade, uma padronização. Por isso que esse manual aí, ele é importante nesse fazer de redação, uma vez que você tem aí vários elementos dentro desses ofícios, dentro do memorando, dentro do convite, dentro da ata, né? Vários tipos textuais, tipologias textuais aí, que precisam obedecer a uma certa norma. A norma, lógico, da língua portuguesa, né, que rege aí toda essa questão da nossa comunicação, mas também aquela norma interna de que cada documento, que cada ato normativo ele precisa ter para que seja facilitada essa questão aí da comunicação. Falamos também, então, sobre essa questão da clareza, dos princípios básicos dessa comunicação, que é a clareza, a concisão e a impessoalidade, a clareza no sentido de que toda a comunicação ela precisa evitar esses ruídos que muitas vezes causam uma ambiguidade, causam um efeito que não é aquilo que foi de intencionalidade daquele documento. A questão da concisão, que é você utilizar o menos palavras para comunicar o máximo de informações, tá? Então, nesse caso, a concisão ela tem o sentido de utilizar bem a língua para um determinado fim. E a impessoalidade, que é aquilo que a professora falou, que com certeza terá uma questão sobre essa, que é quando você não pode colocar a tua impressão individual, mesmo sendo responsável por aquele documento, e você não pode colocar essa individualidade. Lembrando que a individualidade ela pode aparecer muitas vezes na questão da colocação do próprio pronome de tratamento, da própria colocação do verbo como primeira pessoa do singular. Então, é esse cuidado que a gente deve ter lá, porque a prova com certeza abordará essa questão aí da impessoalidade. Se não no conceito, como, por exemplo, em um documento, a impessoalidade ela pode aparecer, ou a falta dela, né? Qual seria é,
a falta de impessoalidade numa comunicação e qual o prejuízo que isso traria. Então, a banca pode perguntar tanto na questão do que é, quanto na sua utilização. Aqui a professora colocou um exemplo, pensando na concisão, que é utilizar o mínimo de palavras para dar o máximo de informações. Então, você tem ali, lá no manual da Presidência da República, tem um exemplo bem interessante que eles colocam lá sobre a situação do estado do Acre, em que a população acriana estava votando com a questão do fuso, e aí a notícia, ela foi tão... as palavras que foram utilizadas nessa notícia, elas foram, de alguma forma, rebuscada e, ao mesmo tempo, essa repetição dessa substantivação exagerada, essa adjetivação que não era necessária. Então, isso acaba também contribuindo para essa falta de concisão. Por exemplo, aqui, apurado, com impressionante agilidade e precisão, naquela tarde de 2009, o resultado da consulta à população acriana, verificou-se que a esmagadora e ampla maioria, vejam que aqui essa utilização, né, a escolha desses adjetivos, acaba trazendo ao texto essa repetição e que, na verdade, se você for observar, eles geram aí equívocos nessa interpretação. Então, a maioria da população daquele distante estado manifestou-se pela efusiva e indubitável rejeição. Quer dizer, toda essa questão aqui, ela poderia ser simplificada de que a população do Acre votou a favor do fuso, tá? E rejeitou aquilo que já estava proposto. Então, essa questão mesmo da concisão é de você cuidar com essa linguagem utilizada nessas comunicações com a intencionalidade de ser o mais objetivo possível. Dentro dessa padronização que nós falamos, nós temos aí, então, as características formais estéticas do texto oficial. Se dentro dos princípios nós temos aí a clareza, a concisão e a impessoalidade, para que isso ocorra, é necessário que você observe alguns aspectos que são importantes dentro dessa formalidade. A primeira delas, que aparece lá no nosso manual, está falando a respeito dessa correção. Então, a correção tem como objetivo garantir a uniformidade por meio da norma padrão da língua portuguesa. Então, essa correção aí, ela tem o sentido de deixar o texto adequado para o meio em que ele está, para o contexto. Então, aqui, atendimento às regras, tem a ver com essa questão da correção. Então, no caso, né, dessa escrita, ou meio eletrônico, ou o papel mesmo, né, esse impresso. A formalidade de tratamento, se quando a pessoa redigiu o documento, ela vai verificar, ou ela mesma vai corrigir, ou outra pessoa vai passar por uma outra pessoa que vai fazer essa correção, a primeira coisa que ela tem que verificar é se o tratamento foi adequado, os pronomes que foram utilizados, os vocativos, o próprio signatário. Então, tudo isso tem que ser verificado nessa correção. Então, essa formalidade aí, ela precisa ser verificada o tempo todo, desde da questão da padronização, que tem a ver mais com a questão estética, e também com a questão da linguagem utilizada. E aí tem também essa questão de que hoje, né, a maioria das comunicações, elas têm essa questão dessa digitação, e essa digitação, ela também precisa estar adequada à norma padrão, à língua culta. A observação das normas específicas para cada tipo de expediente. Nós vamos falar em outra aula sobre cada esquema de cada tipo de documento. Então, é preciso que cada documento ele obedeça a essa padronização. E aí, quem está fazendo essa correção também tem que observar, tanto da questão de quantidade de margem, a letra utilizada, a questão gramatical.
tudo no texto é importante agora quando você está fazendo essa correção. E a utilização da linguagem culta, que é a linguagem formal, que é a linguagem que deve ser observada em toda a documentação oficial, em toda a redação oficial. Essa formalidade, essa padronização, ela tem essa questão mesmo de utilizar a linguagem de uma forma adequada. Então, para que a pessoa que vai receber essa linguagem, ela tenha a possibilidade de entender facilmente as informações, as ideias que estarão ali, né? Por exemplo, aqui quando a professora fala que, né, vem sendo conduzido uma vez que aqueles, ó, aqui foi uma comunicação que saiu até em jornal, que um ofício, um documento oficial que foi mandado de um órgão público e que passou aqui, ou não passou, no caso, por uma revisão, por uma correção, e acabou, então, esse erro grave aqui, que não atende à norma da língua portuguesa, e acaba que outras pessoas vão verificar e vão olhar, né, essa incorreção. Isso pega até mal para repartição. Outra coisa que acontece bastante é a utilização dos pronomes e a não utilização correta dos pronomes possessivos, ou os outros pronomes que que deveriam ser adequados para esse pronome de tratamento. Nós temos aqui o Vossa Senhoria, e aí, quando eu uso esse termo verbal contribuístes, isso daqui, né, ou seja, essa desinência marca segunda pessoa aqui, né, no caso, é, do plural, tá? Então, nós devemos, como redator, devemos estar atentos a essa questão de que, como todo pronome de tratamento, ele não pode utilizar nada de segunda pessoa, embora esteja me dirigindo a ele. Ele tem que utilizar tudo de terceira pessoa. Então, lá no concurso, eles podem colocar alguma questão nesse sentido. Está correto essa redação, esse texto, Vossa Senhoria contribuístes? Não está. Então, como que ficaria correto? Vossa Senhoria contribuiu. Se eu tenho que usar tudo de terceira pessoa, então o verbo aqui que eu tenho que utilizar é esse aqui, né? No pretérito perfeito, em qualquer tempo verbal, mas tem que usar na terceira pessoa do singular, daí no caso. Vossa Excelência foi devidamente informada por vossa equipe, ó, pronome de possessivo, esse é relacionado à segunda pessoa. Quando eu estou falando com esse vocativo, eu tenho que usar também de terceira pessoa, né? Foi devidamente informado por sua equipe, né? E Vossa Senhoria recebeu o pedido que vos enviei, né? É a mesma coisa, recebeu o pedido que enviei, vos ali, né? Você tem uma colocação pronominal, então, que foi enviado, né? Nesse caso aí, sempre utilizar a questão mesmo da terceira pessoa e nunca da segunda pessoa, né? Que foi enviado a vocês, ou que foi enviado a esse departamento, que enviei. Outra coisa, ó, esse enviei, segundo o nosso aspecto da impessoalidade, nós não podemos colocar, né? Então, nós temos que colocar o quê? Aqui que enviamos, né? Que foi enviado, mas nunca utilizar a questão da primeira pessoa aí. Então, em correções que muitas vezes passam batido, mas que para uma pessoa que está recebendo e ela sabe da norma, ela acaba pegando aí esses erros. E a tua banca vai verificar se você entendeu que você tem que usar linguagem de terceira pessoa, no caso, obedecendo aí essa questão da padronização. Mais para frente, a professora vai falar sobre os pronomes de tratamento e nós vamos novamente falar sobre essa questão, né, da terceira pessoa. Ainda nessa padronização, observando aí a questão dessa uniformidade, nós temos aí muito importante aspecto
A questão da coesão e coerência. A coesão é quando você usa mecanismos, linguagem adequada, principalmente os conectores adequados àquela situação comunicativa. E a coerência, ela tem a ver com essa questão aí de que tudo que está sendo dito, usando a coesão correta, a conexão correta, você tem um texto que ele está obedecendo essa ordem lógica. Então, por exemplo, conexão que nós fazemos pelo texto, conjunções, as elipses, conjunções são elementos que são esses ligadores, esses conectivos de termos ou de orações. A elipse também é um mecanismo aí de coesão e coerência quando você quer não fazer a repetição, mas que ela já está subentendida porque em algum momento você já fez essa referenciação. A referência, né, ou seja, também essa questão da substituição de um termo que já foi dito anteriormente e a substituição propriamente dita, que é essa questão de você colocar um pronome no lugar de um substantivo, colocar um possessivo para dar a ideia ali dessa questão mesmo de posse. Então, todos esses mecanismos aqui, eles são utilizados nessa questão de coesão. Então, a professora colocou aqui um exemplo: o deputado evitou a instalação da CPI da corrupção. Ele e quem está retomando a palavra deputado, para não ficar fazendo essa repetição, o deputado, né? Então, o pronome pessoal aqui, ele faz essa correta substituição do termo que já foi utilizado numa frase anterior. Aqui na outra, então, esse o deputado está fazendo essa substituição, o ele, né, está fazendo essa substituição do termo deputado. O presidente assinou o acordo. O chefe do poder, olha, né? Então, por exemplo, você não quer usar mais a palavra o presidente, você pode fazer aí essa questão de o chefe do poder executivo, fazendo essa questão de referência, para não dar também essa questão de repetição do termo, tá? Outra questão que nós podemos ter ali é o decreto regulamenta os casos gerais, a portaria, vírgula, os particulares, é o que a elipse que a professora falou aqui. Então, onde que está essa elipse? Ao invés de eu dizer o decreto regulamenta os casos gerais e a portaria regulamenta os particulares, a vírgula aqui, a colocação dessa vírgula, ela foi necessária para que houvesse essa elipse, ou seja, um termo que foi omitido, mas que você percebe pelo contexto, ele está ali. Você não precisa repetir, mas quando a pessoa lê, ela entende que a palavra regulamenta também está relacionada à questão da portaria. E aqui nesse outro exemplo, o embaixador compareceu à reunião, pois identificou o interesse de seu governo pelo assunto. O pois aqui é uma conjunção explicativa, que você já deve ter estudado em língua portuguesa, que faz claramente o aspecto da explicação em relação àquilo que foi dito anteriormente. Nós temos aí uma oração coordenada e esse pois aqui é esse elemento que liga essas duas orações. Então, cada um desses elementos que nós utilizamos, eles foram colocados aí no texto para dar essa questão dessa forma estética, do uso da língua com o objetivo de passar a informação de uma forma correta. Tá? Então, também esses mecanismos importantes aí nesse fazer textual, principalmente na redação oficial. O segundo aspecto, o primeiro aspecto foi a questão da correção, observar aí a questão da linguagem, como ela é utilizada, e o segundo aspecto, a segunda característica é a questão da polidez. A polidez tem a ver com essa questão do respeito, tanto na questão do vocabulário que é utilizado, quanto na questão do pronome de tratamento, que também é colocado ali no vocativo, durante o corpo do texto, que é colocado ali nessa informação. Então, é cuidado com o vocabulário utilizado e, sobretudo, os efeitos de sentido que o texto pode produzir. É lógico, nessa polidez, nesse respeito, você não pode ter uma linguagem chula, uma linguagem informal. Então, por isso mesmo que
trata essa característica importante nesse tipo de redação. O tratamento de forma respeitosa, a questão do vocativo correto, não só o vocativo, depois essa retomada no próprio texto, Vossa Senhoria, Vossa Excelência, claro, a cada situação, a cada cargo, você tem também ter o conhecimento do vocativo adequado a ser utilizado. Nós tivemos aí uma mudança em 2019, principalmente na questão dos atos normativos federais, quando você se dirige ao presidente, ao ministro do STF, que você tem que se dirigir aí com a questão do excelentíssimo senhor. Antes esse nome, essa forma, ela era utilizada para pessoas de cargos maiores, mas agora, com a portaria de 2019, somente essa alcunha aí é utilizada para a questão mesmo da presidência, do ministro do STF, tá? Da Justiça. Então, nesse caso aí, prestar atenção também nessas nuances. Embora o manual de redação do Paraná, ela não trata sobre essas mudanças. O manual está na sua segunda edição, de 2005, então, algumas mudanças eles ainda não renovaram. Mas, de qualquer forma, atento aí essa questão da utilização desses pronomes. Depois, na aula que nós estivermos falando sobre o vocativo adequado, vocês vão poder verificar aí quais são aqueles que devem ser observados, principalmente por causa da prova. Então, as expressões chulas, né? Evitar não é totalmente proibido, né? Expressões chulas, ríspidas e ofensivas, então, elas são proibidas aí nesse tipo de texto. Evitar os efeitos de sentido dúbios. Nós já falamos da questão da ambiguidade, então também aqui nós temos que tomar cuidado. E evitar o uso de cacófatos, que são expressões que dão esse eco, muitas vezes juntando uma palavra, o final de uma palavra com o começo de uma outra palavra, acaba produzindo um efeito ruim na comunicação. Às vezes chega a ser engraçado, mas como nós estamos falando de redação oficial, nós não podemos ter essa informalidade. A assonância, que é essa repetição, muitas vezes, de uma vogal, ou uma aliteração, que é essa repetição de uma certa consoante, e sai daquela formalidade do texto e entra até uma questão de um texto mais literário, e como nós não podemos produzir isso numa redação oficial, então isso é proibido dentro dessa comunicação. Ecos, essas repetições, pleonasmo, repetições que principalmente tem em poesias para fazer rima, e pleonasmos, que nós já falamos que é essa redundância, essa repetição desnecessária. Aqui eu coloquei um exemplo para você verificar de algumas situações. Senhor procurador, venho por meio deste ofício oficializar, veja aí esse eco que acontece, tá? Sem contar aqui dessa questão da falta dessa impessoalidade aqui, né? Então, falta de impessoalidade na primeira pessoa, então não posso colocar. E oficializar meu desagrado total, olha que impressão mais individualista, né? Individual, quer dizer, você coloca ali esse teu desagrado, tá? O próprio termo utilizado já tem essa impressão. Então, nós estamos falando de impessoalidade, um documento nunca pode gerar esse tipo de situação. Com o nobre, né? Quando nós falamos assim, então, essa questão mesmo é de você desrespeitar a pessoa a qual você está se referindo e contabilizar tudo que deixasse texto. Lembra que a professora falou, né? Também tudo de terceira pessoa. Então, vários erros aqui desde a questão da regra da língua padrão e com esses mecanismos que tiram essa polidez do texto, tanto na questão respeitosa quanto na questão também de respeito à norma culta da língua portuguesa. Na vez passada, isso aqui que a professora fala que é o Vespa, né? Ó, Vespa tem o sentido de cacofonia. Então, o final da palavra, com o início de outra, acaba transformando em uma outra palavra de sentido cômico. Já sabia que não seria atendido, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, a pessoa estava tão indignada, né, estava com tanto desagrado, que ela acaba colocando todos os conectivos de
de adversidade. E, lógico, você não faz isso numa redação. Por diversas razões, ainda assim, assustadoramente, veja aqui, ó, essa aliteração, esse S, assustadoramente, fiquei aturdido. A pessoa, então, ela aqui também, ó, que não seria atendido e fui aturdido, que é esses ecos, né, que se criam aí. Então, nesse sentido, essa linguagem é inadequada. Então, se a banca colocar lá algo relacionado a isso, você já sabe que é errado utilizar esse tipo de situação. E a terceira característica, nós falamos da correção, né? Falamos aí dessa questão da polidez. A terceira tem a ver com essa padronização. A padronização, ela tem mais a ver mesmo com essa questão da estética. E a estética, gente, ela é chatinho de estudar, porque cada documento tem o seu padrão, tem a sua forma, mas de qualquer maneira, é necessário que você estude, porque a banca ela pode cobrar, né? O que é um ato, o que é um ofício, o que é um memorando, o que é o o que é o convite, essas situações são fáceis, mas é a cobra também na questão de estrutura, então por isso que eu tenho que ficar atenta a essas questões. Então, a padronização, ela possibilita que um texto oficial seja reconhecido facilmente, por exemplo, quando eu pego um ofício, por exemplo, que você tem esquemas, né, essa estrutura de um ofício, ele já tem ali, né, além do brasão, esse padrão aí da folha de comunicação, tem lá também já no canto esquerdo da folha, ali traz, é, em geral, de forma abreviada, o ofício, então você já sabe que está diante de um documento como esse, mas as pessoas que estão ali lidando com esse tipo de documentação, elas já sabem, só de olhar para aquele documento, que se trata de um ofício, não precisaria nem ler ali nessa nominação. Então, essa padronização estética, linguística e estrutural, o reconhecimento da comunicação, o órgão, ele é importante aí, toda a comunicação, ela deve ter essa identificação, em geral se coloca essa identificação já abaixo do brasão do Paraná, no caso, padrão, lugar específico para cada tipo de informação. Então, aqui eu tenho nessa e padrão praticamente para todos os documentos, é o cabeçalho, vocativo, corpo do texto, local e data. Às vezes modifica, né, um lugar, por exemplo, posso começar com o local e data, primeiro o cabeçalho, lógico, né? Mas depois local e data, vocativo, corpo do texto, assinatura, depende do tipo de documento. Linguagem própria, é a formal, é a culta, por isso que tem que observar as questões das regras, e formatação padrão, os caracteres, espaçamento, margens. Então, tudo isso são necessários nessa questão de padronização de um texto. E essa padronização, ela garante exatamente essa questão da organização, da agilidade e da eficácia na comunicação. Lembrando que nós estamos falando da finalidade, intencionalidade da nossa mensagem, que é exatamente essa. Deixa eu só passar aqui para vocês. Aqui, a professora colocou um exemplo, né, de texto, lembra que eu falei do brasão, logicamente do estado do Paraná, na maioria das vezes, né, no manual ele coloca o brasão como sendo esse que ficará aqui no meio da margem, o nome do órgão público que emite esse documento, então aquilo que eu falei, o cabeçalho sempre vai ter aqui essa identificação do órgão emissor, e aí depois o texto propriamente dito, você vê aqui que, né, tem uma margem a ser obedecida, um distanciamento aqui também que já tem uma padronização, em geral, aqui são 5 centímetros, aqui são 3 centímetros, aqui são 2, aqui são 3. Nós vamos falar aí sobre essa questão de padronização, mas tudo aqui é necessário que agora você observe. Eu sei que não é chato, né, você observar essas questões, mas a prova ela pode pedir, né, que uma folha padrão de documento de redação oficial, ela tem que ter uma margem superior igual à margem inferior? Não. Aqui é 5 centímetros, com esse brasão aqui, até 5 centímetros, então não pode ultrapassar, tem que ter essa padronização.
3 centímetros na margem esquerda, 2 centímetros na margem direita, 3 centímetros na inferior, tá? Então, tudo isso aqui é necessário agora nesse nosso estudo de padronização. Bom, vamos falar aí, então, de vários aspectos. São 8 aspectos aí que nós vamos falar. O primeiro deles é a questão do cabeçalho. Então, nesses documentos oficiais, é utilizado o brasão do Estado do Paraná, logicamente, estamos falando aí, né, de um concurso que está falando do nosso Estado. Logo abaixo coloca-se o nome do órgão público que emite o documento. Então, eles recomendam que você tenha aí, no máximo, até 2 centímetros de tamanho, né, e logo abaixo dele seja identificado a essa questão, não pode ser inferior a 2 centímetros, né? Então, nesse caso aí, observar o tamanho que é colocado esse brasão. Lógico, né? Você vai estar trabalhando numa repartição, aqueles documentos, esse brasão ele já é padrão, provavelmente você já vai ter ali uma folha que já é padronizada, você não precisa ficar atento a essas questões, mas a tua prova ela vai cobrar isso, ela vai perguntar para você o que é necessário para que se tenha um documento, em um documento oficial, um cabeçalho, por exemplo. Você já sabe que tem que ter o brasão do Estado do Paraná, e aí também essas especificações, principalmente, não pode ser inferior a 2 centímetros, e logo abaixo do brasão também o órgão que está emitindo esse documento. Então, de qualquer forma, é importante que você decore aí essa padronização. O segundo aspecto tem a ver com a questão da fonte. Em geral, então, nos padrões aí do Estado do Paraná, utiliza-se a fonte Arial ou a Times New Roman, né? Então, aqui a professora colocou um exemplo, ó, de tamanho, senhor governador, na Arial, e senhor governador na Times New Roman. Eles falam assim que, porque a Times ela fica um pouquinho menor que a Arial, pode-se até utilizar na questão aqui, eu tenho 12, a fonte 12, eu posso até colocar a fonte 13. Depende também do momento do texto, tá? Então, o corpo de texto é normal, quando fala em normal, ou seja, é sem o negrito, desta forma, exatamente como eles estão colocando aqui no manual. Nomes de pessoas no texto em negrito, cargo do signatário, ou seja, aquele que está redigindo o documento, e do receptor normal, títulos de obras, itálico, negrito e palavras estrangeiras em itálico. Essas especificações eu tenho a ver também com a ABNT, que fala exatamente sobre essa padronização. Então, o manual, ele, além de olhar o manual da Presidência da República, ele também olha as questões da ABNT. O tamanho da fonte também é importante, então, a Times ou a Arial, você tem aí o tamanho 12 em geral, no documento como um todo. No caso da fonte Times, aquilo que a professora falou, pode ser utilizado o tamanho 13. Nas citações diretas, longas, com mais de 3 linhas, ou seja, no próprio corpo do texto, você pode utilizar, desculpa, na citações diretas, curtas, você utiliza o tamanho do texto 12 mesmo. Mas, quando é uma citação longa, com mais de 3 linhas, aí você faz aquele recuo e usa o tamanho 11. Na fonte, nos títulos de figuras, mapas, quadros, tabela, pessoal, isso daqui não é algo que, em geral, a OCP cobra. Ela pode cobrar essa questão do tamanho do texto em geral, que é o tamanho 12, ela pode cobrar a fonte, Arial ou Times, mas essas outras questões não. Talvez aqui no cabeçalho, tamanho 14, tá? Mas em geral a banca ela não costuma cobrar essas especificidades, tá? Mas de qualquer forma é importante que a gente pelo menos faça uma leitura para que na hora da prova a gente não seja pego de surpresa. Sobre as margens, então, aquilo que a professora falou do documento, 5 centímetros, 3 centímetros à esquerda. Aqui eu coloquei aqui para você verificar, né, mais próximo, né, documento maior. Então, importante aí que você observe esses detalhes, tá? Então, superior 5 centímetros, depois eu tenho à esquerda 3 centímetros, à direita 2 centímetros.
tá? É a margem inferior 3 centímetros. O texto em formato justificado, a professora colocou um exemplo aqui, toda essa margem, né, deve obedecer esse mesmo padrão. Aqui eu tenho um recuo, o recuo é de 1,5 mesmo, normal, de documento, tá? Toda vez que você inicia um parágrafo, então faz esse recuo aqui normal também. No geral, quem já trabalha aí com redação, né, de redigir documentos, já sabe que isso é algo que acontece no dia a dia, lá também, nos documentos, logicamente, a maioria dos documentos obedecem a BNT, o Manual do Estado do Paraná também obedece a essa padronização. Numeração de folhas também não é algo aí que eu creia que a OCP vai perguntar, mas, de qualquer forma, ele é colocado no canto superior direito. Uma vez a UCP perguntou sobre isso, né? Onde que se colocava a numeração? Então, a numeração no Manual do Estado do Paraná é colocada no canto superior direito. Quando há o maior número de linhas, então, que pode fazer o documento for extenso, só dificultando a numeração folha a folha, é possível utilizar a paginação automática, tá? Mas, no geral, você grava isso daqui, tá? Numeração conta-se a partir da segunda folha. Espaçamento. No texto, espacejamento, ou espaçamento, ou espacejamento, tanto faz, entre linhas será simples ou 1,5. Então, veja que pode tanto ser opcional, né? Usar essa questão do espaço simples ou o 1,5 aí. O signatário, a pessoa que está redigindo esse documento, e endereçamento são simples. Então, veja, aqui é facultativo. Talvez isso é importante aí você verificar que ele pode colocar que essa questão é obrigatória, signatário, endereçamento simples. Entre protocolo e assunto, simples também esse espaçamento. Em citações longas, que é aquele recuo que nós fazemos com a fonte número 11, o espacejamento entre linhas será simples, tá? Então, se você usou um e-mail aqui no documento, lá na citação longa ele deverá ser simples. Então, verificar essas situações. Caso haja divisão em capítulos ou títulos, deverão vir centralizados em letras maiúsculas, tudo a ver com a regra da ABNT. Isso aqui não é importante, muito importante para a prova, duvido que a OCP vai cobrar alguma coisa nesse sentido, mas aqui ela pode sim cobrar dessa questão do espacejamento em relação ao texto, tá? Então, é importante que você verifique é, essas situações mais comuns. Sobre a tabulação, ou seja, como você faz esse recuo aí de parágrafo. O recuo de parágrafo é 1,5, a professora já tinha dito para vocês, por exemplo, aqui nesse modelo que eu trouxe, ó, você vê que todo mundo está aqui nessa margem direita, né, na margem esquerda, e aqui eu tenho justificado, que é a padronização, e aqui eu tenho esse recuo de 1,5, que é o recuo TAB. Então, TAB 1,5, tá tudo certo. A cada item ou subitem, recuar 0,5 centímetros, também não é algo que eu creia que a OCP vai perguntar, talvez esse daqui é importante você saber, tá? E espaço entre o número ou letra, nisso também não é muito importante, tá? A gente só faz uma leitura, tá? Mas o que a professora quer que você grave é isso daqui, o recuo 1,5, né? Essa tabulação aí. Vamos lá para a questão? Bom, a professora colocou duas questões relacionadas a tudo isso que a gente viu até aqui. São qualidades ou características da redação oficial, a impessoalidade do padrão culto da linguagem, a clareza, a concisão, dentre outras. Quanto à concisão, assinale a alternativa correta. Pessoal, lembra que a professora falou da concisão? É você passar o máximo de informações utilizando o mínimo de linguagem. Tá? Então, quando ele fala é a qualidade do texto que possibilita imediata compreensão pelo leitor, né? Então, não é. A concisão, ela também faz isso, mas não é isso. É a qualidade do texto que evita impressões pessoais, que é a impessoalidade. É a exigência de que o texto obedeça a certas regras padronizadas, falamos da padronização. É a qualidade do texto que transmite o máximo de informações com o mínimo de palavras. Olha nosso gabarito. Só vamos verificar se é isso mesmo. É a qualidade encontrada no texto, que obedece às regras gramaticais predominantes? Não. Né? Então, nesse caso aqui,
você tem a letra certa, a letra D de dado, né? Então, só confirmar o gabarito, letra D. E a nossa segunda questão, ela está relacionada aí também com as características da redação oficial. Lembra lá das características? Tem a ver com a impessoalidade, tem a ver com a clareza, tem a ver com a concisão. Veja, olha que como ela colocou aqui, flexibilidade. Que flexibilidade? É norma padrão, flexibilidade em relação a quê? Individualidade, a gente está falando de impessoalidade o tempo todo. Facilidade, talvez de compreensão, simplicidade, originalidade, unicidade, organicidade. Vocês viram que a gente não viu nada desses termos aqui? Impessoalidade, opa, falamos, linguagem padrão culta, formalidade, essa questão da padronização, clareza e concisão, todas elas nós agora abordamos até agora nas nossas aulas. Atenção, informalidade nunca. Então, pronto, quando você vai olhando aqui para as alternativas, você já lembra daquilo que nós estudamos, das características, dos princípios, e aí você com certeza marcará a questão correta, gabarito, então, letra D, só para cravar aí e saber que você, das três questões, você não vai perder nenhuma, porque é muito fácil quando a gente está estudando, vocês vão vendo aí ao longo do caminho, que mesmo sendo a questão de padronização, é margem, é quanto de margem, quanto de tabulação, quanto de fonte, que fonte utilizar, mas vocês vão vendo que a professora vai repetindo, vocês também vão repetindo, depois nós vamos fazer exercícios e tudo vai dar certo. Então é isso, pessoal, muito obrigada pela atenção de vocês, e que na próxima aula nós consigamos aí dar conta de toda a questão mesmo de padronização, não perca que nós vamos falar sobre a questão aí dos tipos de documentos que no manual estão relacionados lá no manual, que provavelmente a tua banca vai perguntar aí de alguns, a professora vai apostar em alguns também. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.